Olá, queridos alunos dos primeiros anos. Estamos iniciando o nosso plano de estudos tutorado 2, exatamente, a disciplina de Sociologia. A nossa disciplina primeiros anos, ela está na página 143 do seu plano de estudos tutorado. Nós vamos fazer um estudo do texto, do conteúdo didático trazido, e também vou auxiliá-los na resolução dos exercícios da semana, ok? Tá? A nossa semana 1, qual é o tema dela, professora? Diversidades e desigualdades na sociedade contemporânea. Tem como objeto de conhecimento reconhecer a diversidade cultural brasileira e as desigualdades que ainda persistem no país e no mundo. Pois bem, então o que nós vamos estudar nessa unidade? Vamos falar sobre 3 pontos principais. Trazer o conceito de cultura, a ideia de cultura, trazer alguns conceitos como etnocentrismo, diversidade cultural e relativismo cultural, ok? E mais ainda traremos a resolução, o auxílio para vocês resolverem os exercícios, ok? O que é cultura, pessoal? Muitos entendem como cultura aquele indivíduo que de repente possui um conteúdo musical erudito, gosta de músicas clássicas, aquele indivíduo que adora ler obras raras, aquele indivíduo que tem um conhecimento de obras de arte aprofundado, tá? Tem-se essa ideia, ou seja, a ideia de cultura, ela está associada ao indivíduo que possui algum saber específico, como aquele indivíduo que fala diversos idiomas, tá? Aquele indivíduo que já visitou diversos museus, ele conhece profundamente as obras de artes e seus autores, tá? Então tem-se essa ideia. Muitas vezes o conceito de cultura está atrelado à pessoa culta, ou seja, aquela pessoa que tem um conhecimento apurado, erudito, de alguma área específica, ok? Mas existem diversos outros conceitos de cultura usuais, tá? Que a nossa lição de hoje vai trazer para vocês, tá? O pensador Félix Guattari traz os 3 sentidos usuais da palavra cultura. Quais são eles? Cultura como valor, cultura alma coletiva e cultura mercadoria. Cultura como valor, pessoal, é o capital cultural que o indivíduo possui, tá? Ela expressa aquela ideia, aquele valor que o indivíduo traz, aquela bagagem, aquele valor hereditário, o conteúdo que o indivíduo aprendeu em sua vida, tá? Então, essa ideia de cultura está atrelada ao valor que aquele indivíduo adquiriu ao longo de sua vida, tá? E o uso do termo cultura, ela que passa a denotar um valor, permite, portanto, determinar a distinção entre aqueles que têm e aqueles que não têm uma suposta cultura. Como, por exemplo, uma cultura artística, uma cultura musical, científica, filosófica, matemática, entre outros. Tá? Então, aqueles indivíduos que possuem essa determinada cultura são classificados como cultos. Aqueles que não se adequam, não possuem esse tipo de conhecimento, são considerados como incultos, dentro dessa ideia de cultura como valor. Ok? Tá? Cultura como alma coletiva. É o uso cotidiano da palavra cultura, tá? Cultura como alma coletiva traz a ideia traz o sinônimo de cultura como civilização, tá? E nesse sentido, nesse caso, nós estamos diante da noção de que todas as pessoas, todos os grupos, todos os povos têm cultura e têm identidade cultural. E é essa ideia que eu sempre tento passar para os meus alunos, ok? O homem é um ser social, é um ser político, é um ser que produz cultura. Todos nós possuímos a nossa cultura, tá? O indivíduo que reside na zona rural, que sempre viveu ali, que
que teve seus pais, seus avós, que sempre moraram ali. Ele possui cultura, tá? O indivíduo que, de repente, é analfabeto, ele também é um ser portador de cultura, portador de sabedoria. E, ao interagir em sociedade, ele também vai compartilhar a sua própria cultura, tá? Os seus valores intrínsecos, ok? A sua herança cultural, as suas heranças valorativas. Sendo assim, nós todos os indivíduos, possuímos cultura. E ao interagirmos em sociedade, nós influenciamos o nosso meio com os nossos valores culturais e também recebemos a influência desse meio. É essa a ideia de sociologia, de cultura como alma coletiva, que é abracada e abraçada pela sociologia. Cultura mercadoria é uma outra ideia de cultura. Mas qual é essa vertente, professora? É a cultura que corresponde à denominada cultura de massa, tá? Na verdade, é uma cultura, e eu já comentei com vocês em sala de aula, quando falamos sobre indústria cultural, do tema indústria cultural, é uma ideia de cultura que está atrelada ao capitalismo. Qual é essa ideia? Né? Essa ideia justamente visa, através de propagandas, através da mídia, incentivar aqueles indivíduos a adquirirem determinados produtos ou serviços ou conteúdo teórico ou ideológico, tá? Então, nesse sentido, tenta-se o quê? Uma massificação cultural, uma massificação de pessoas, né, de conteúdos e valores culturais, justamente para que essas pessoas colaborem com esse mercado do entretenimento, tá? Um exemplo, a compra de séries, músicas, livros, novelas, atualmente, em tempos de pandemia, as lives de entretenimento de músicos, bandas, tá? São determinadas culturas que existem, mas sempre visam ao enriquecimento de alguém, tá? Sempre visam ao enriquecimento de alguém. Ou as marcas que patrocinam, as indústrias que patrocinam esses determinados shows, esses determinados produtos. Então, tenta-se, através do quê? De uma certa uniformização cultural, tá? Propagar a ideia de que aquelas pessoas, e quanto mais propagado, melhor, necessitam daquele determinado produto ou serviço que está sendo oferecido e os donos dos meios de produção, os donos dessas indústrias de entretenimento, dessas indústrias culturais, acabam lucrando cada vez mais com isso, tá? Ok? Um exemplo é o quê? Big Brother. Outro exemplo, quando nós valorizamos determinados espetáculos culturais, determinados espetáculos musicais, tá? São justamente uma cultura de massa que visam o quê? Ao engrandecimento, ao enriquecimento dos donos dos meios de produção. Ok? Tá? Diversidade cultural e etnocentrismo. Bom, o que é etnocentrismo? Vamos à etimologia da palavra. Centrismo, centro. Etno, etnia. É eu considerar a minha etnia, a minha cultura no centro de tudo, tá? Eu observando e considerando só a minha cultura como a mais importante, como aquela que possui os valores mais assertivos, aquela única correta e a única mais importante, eu estou tendo aqui uma visão preconceituosa, tá? Para começar. Ok? E estou o quê? Subjugando, considerando as outras culturas como inferiores. Sendo assim, a postura etnocêntrica é aquela postura que considera a sua própria cultura no centro e desvaloriza outras culturas, tá? Mas, professora, quando que isso aconteceu? Quando que isso ocorreu na nossa história? Sempre ocorreu, pessoal, tá? Desde que nós fomos invadidos, porque o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido por europeus, né? Pelos portugueses. Ele não foi descoberto, ele foi invadido. Nós tivemos o quê? Uma imposição da cultura europeia e uma, vamos dizer assim, uma tentativa de ocultação da nossa própria cultura,
que era, no caso, a cultura dos povos que aqui habitavam, que eram os povos indígenas, tá? Então, nesse sentido, desde a invasão do Brasil até os dias atuais, povos, diversas etnias, são tratadas de uma maneira pejorativa, tá? E sendo assim, nesse período, considerava-se o quê? Como povos ditos civilizados, a civilização europeia. Era uma visão que eurocêntrica, porque considerava a Europa no centro, a cultura europeia no centro, e etnocêntrica. Por quê? Porque os europeus consideravam a sua cultura como superior à cultura dos demais, tá? Ok? E ao longo dos anos, nós começamos a perceber que a cultura europeia não é só etnocêntrica, mas é também etnocidária, tá? Por quê? Porque ao praticarmos, ao considerarmos que determinadas culturas são superiores às demais, nós estamos incentivando que a prática de violência. Muitas vezes nós estamos incentivando, inclusive, genocídios, tá? A ocultação de determinadas culturas. Estamos incentivando, muitas vezes, a morte daqueles que possuem valores culturais, daqueles que possuem culturas diversas da nossa, tá? E o texto base da nossa aula, ele ressalta o seguinte: em seu avanço, a cultura europeia não é só etnocêntrica, como também etnocidária. O etnocídio é a destruição de modos de vida e de pensamentos diferentes dos compartilhados por aqueles que conduzem à prática da destruição, que reconhecem a diferença como um mal que deve ser sanado mediante a transformação do outro em algo idêntico ao modelo imposto, tá? Ok? Ou seja, a visão etnocêntrica acaba o quê? Gerando uma tentativa de destruição, de ocultação do outro que possui uma cultura diversa, tá? Então, uma postura etnocêntrica é uma postura dotada de preconceito, porque considera a sua cultura no centro, considera a sua cultura como superior às demais, tá? Ao mesmo tempo, ela é uma ação, ao mesmo tempo que essa postura etnocêntrica é uma ação do indivíduo, ao mesmo tempo ela também é um discurso que é negacionista, que nega a existência de outras culturas, o que é um erro, ok? Ainda mais sendo que o nosso país é um país miscigenado, e sendo assim, né, existem diversidades culturais e essas diversidades devem ser respeitadas, ok? Cultura popular e cultura erudita. Muito provavelmente você sabe o que é cultura, mas é preciso ressaltar que a cultura muitas vezes é confundida com a aquisição de conhecimentos, com educação, com erudição. A cultura é informação, a reunião de conhecimentos aprendidos no decorrer de nossas vidas, é a nossa herança social. Por ser uma herança social, o ser humano recebe a cultura dos seus antepassados. Lembra que eu falei sobre herança cultural? É o que o texto aqui nos fala. Mas cada pessoa, cada indivíduo é capaz de modificar a cultura herdada, pois a cultura é modificável, flexível. O ser humano recebe a cultura e a remodela, portanto a cultura não é fixa. Lembra que eu falei no início da nossa aula? O homem é um ser social, um ser político, um ser cultural. Nós recebemos a nossa cultura enquanto herança, tá? Enquanto herança cultural, mas também o ser humano ele produz cultura, tá? E sendo assim, ao agirmos, nós também estamos criando novas roupagens e remodelando aquela cultura que nós possuímos. Portanto, a cultura ela não é fixa, ela não é estática, ela está em constante transformação. E falando em erudição, que é o que o texto nos fala, cultura erudita, a chamada cultura erudita está associada às elites, aos seus produtores, e fazem parte de uma elite social, econômica, política e cultural. E o seu conhecimento é proveniente do pensamento crítico, dos livros, das pesquisas universitárias ou do estudo em geral. Erudito significaria quem tem instrução vasta e variada adquirida, sobretudo pela leitura, tá? A cultura erudita seria, portanto, uma produção acadêmica centrada no sistema educacional, sobretudo na universidade, produzida por uma minoria de intelectuais.
Mas para a sociologia, pessoal, é importante que nós entendamos que a cultura é tudo aquilo que nós aprendemos e compartilhamos com os nossos semelhantes. Sendo assim, pessoal, todas as pessoas possuem cultura. Todas, tá? Agora nós vamos para a página 146, tá? Vamos resumir, porque trazer alguns pontos mais didáticos para facilitar o entendimento para vocês, tá? Portanto, vamos concluir o seguinte, que devemos entender a cultura como todas as maneiras de existência humana, tá? E é isso que a sociologia busca pegar, ou seja, todos nós possuímos cultura, todos, tá? Até como eu disse para vocês, até um indivíduo que não sabe ler, um analfabeto, ele tem a sua bagagem cultural, ele tem o seu conhecimento de vida, a sua experiência. E isso é importante para a sociologia, porque ao se relacionar, ele vai transferir, ele vai passar o seu conhecimento para os demais, tá? E também vai sofrer o quê? Vai sofrer as consequências dos valores culturais de outras pessoas. Sendo assim, nós temos as nossas próprias culturas, tá? Nós temos a nossa própria cultura individual e nós sempre realizamos essa troca cultural com os demais. Tá ok, pessoal? Todos os indivíduos, todos os seres humanos têm cultura, tá? Sendo assim, uma cultura é diferente da outra. E, portanto, existe a diversidade cultural e elas devem ser respeitadas, ok? Posturas etnocêntricas não são admitidas. Não são admitidas na sociologia. Vamos às atividades? As atividades estão na página 147, 148. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro exercício. A cultura material nada mais é do que a importância que determinados objetos possuem para determinado povo e sua cultura. E também através da cultura material que se ajuda a criar uma identidade comum. Já a cultura imaterial é uma manifestação de elementos representativos, de hábitos, de práticas, de costumes. A transmissão dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição. São exemplos de cultura imaterial. Tá? Aqui, a cultura material, vocês têm que atrelar a ideia da existência de determinados patrimônios físicos, ok? Já o imaterial são os elementos representativos, os hábitos, as práticas, os costumes, ok? Sendo assim, são exemplos de cultura imaterial. Vocês vão verificar que a maioria dos itens, eles fazem uma mistura de cultura material com imaterial. E aqui o que ele está perguntando, exemplos de cultura imaterial, ou seja, elementos representativos, hábitos, práticas e costumes que são transmitidos pela tradição, ou seja, transmitidos pela herança dos nossos antepassados. Festas, a religião, muitas vezes a religião, determinada religião, é um valor tradicional daquela família, tá? Festas, muitas vezes daquela determinada localidade em que o indivíduo vive, existe aquela determinada festa, que é justamente fruto daquela região que o indivíduo vive. Folclore e o sotaque, tá? Mesma coisa, o folclore. Muitas vezes existem determinadas práticas que naquele local onde aquele indivíduo vive, elas existem. E o sotaque, tá? Sotaque. Ok, pessoal? Então, vocês vão ver que os outros, eles vão mesclar o quê? Patrimônios materiais, cultura material, com o imaterial. E esse, o item D, é o único que justamente vai trazer só a questão, vai se referir só a elementos representativos, tá? Exercício número 2. É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através de nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo e hostilidade. A definição corresponde a quais conceitos? O que nós trabalhamos no nosso estudo.
Quando eu considero a minha cultura como se fosse a principal e a melhor de todas, eu tenho uma postura que é etnocêntrica, porque eu vou ver sempre as demais culturas do meu ponto de vista, através do meu ponto de vista, considerando sempre o que é a minha cultura, os meus valores, como superiores aos demais. Ou seja, uma postura etnocêntrica, que considera a nossa própria etnia no centro. Portanto, uma visão tanto quanto desigual e preconceituosa, ok? Exercício número 3. Não corresponde a uma atitude ou visão etnocêntrica. Toda sociedade possui seus valores e devem ser respeitados em suas diversidades. Vocês percebem que o exercício ele vai pedir o quê? Aquela resposta que é incorreta. Então, todas as demais, vocês vão ler depois, todas as demais, elas apresentam, elas correspondem àquilo que o enunciado está dizendo, que é uma atitude ou visão etnocêntrica. A única que não apresenta é a letra D. Exercício número 4. O conceito são diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Há vários tipos, tais como a linguagem, danças, vestuário, religião e outras tradições, como a organização da sociedade. E diz respeito ao quê? A diversidade cultural, tá? Ou seja, quando nós consideramos as outras culturas como tão relevantes quanto as nossas, quando nós abraçamos essas culturas, quando nós reconhecemos a existência de outras culturas e, mais ainda, observamos elas sobre o ponto de vista delas mesmas, ou seja, sem considerar os nossos padrões e valores, tá? Nós temos um olhar o quê? Mais humano, mais fraterno, mais acolhedor. E, inclusive, mais aberto, porque muitas culturas possuem hábitos, valores tão interessantes que nós, muitas vezes, ficamos fascinados em conhecer e pensamos, por que não adotar para a nossa vida? Tá? E essa é a beleza da diversidade cultural. Então, nesse sentido, as diferenças que existem, as pluralidades que existem, tá? São frutos, a diversidade cultural ela vai ser fruto da própria diversidade humana. Nós, seres humanos, somos diversos e plurais e também produzimos culturas. E essas culturas, por sua vez, são diversas e plurais. Ok? Exercício número 5. Dentre as frases a seguir, identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo. Qual é o incentivo em uma sociedade de consumo? Uma expansão cada vez maior, tá? Ou seja, uma expansão cada vez maior do mercado consumidor para trazer lucro para alguém, para os donos dos meios de produção, tá? Então, essa é a necessidade, tá? A sociedade de consumo, ela vai incentivar o quê? O consumo em massa, ok? Tá? E as vendas, no caso, vendas de produtos, de serviços, enfim, a comercialização. A cultura de massa vai incentivar, a indústria cultural, vai incentivar a ampliação do mercado de consumo, que, por sua vez, vai fortalecer cada vez mais o capitalismo. Tá ok? Bom, pessoal, essa foi a atividade da semana 1 do nosso plano de estudos tutorado. Ok? Eu me despeço por aqui. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me procurar. Tá ok? Grande abraço, alunos. Tudo de bom. Façam as atividades, tanto meus alunos de Sociologia da Escola Cônego, em Cachoeira de Minas, quanto os meus alunos de Sociologia da Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho. Façam as atividades e me encaminhem, ok? Um grande abraço e estou à disposição para eventuais dúvidas e para consultas. Tá? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Curtam o canal, compartilhem, divulguem para os seus colegas e se inscrevam. Um grande abraço.